Graça e paz, amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto extremamente polêmico, que é a questão da salvação do ladrão da cruz no último instante. Será que o ladrão foi salvo no último momento pela misericórdia do Senhor Jesus? Será que Jesus passou por cima de todos os ensinos de João Batista, dos seus ensinos, dos ensinos dos apóstolos que viriam posteriormente, simplesmente para salvar aquele ladrão que o defendia na cruz? Por que aquele ladrão o defendeu na cruz? Se aquele ladrão não o conhecia, se Jesus não ficou preso junto com ele em momento algum, como é que aquele ladrão requeriu de Cristo lembrança de algo que ele tenha feito? Como é que aquele ladrão cria em um reino que Cristo receberia pós-morte e ressurreição? Como? Enfim, eu quero que vocês entendam o seguinte, irmãos. Nós não podemos de maneira nenhuma usar exceções como regra. Primeiro ponto. Segundo, nós não podemos formar doutrinas a partir de uma passagem isolada. Deve-se haver toda uma avaliação para então entender o porquê que aquilo foi dito. Nós não podemos fugir das regras, certo? Nós não podemos fugir. E eu quero hoje falar sobre isso com vocês, sobre a possibilidade da salvação do ladrão da cruz. Será que ela realmente aconteceu segundo a palavra do Senhor? E se aconteceu, foi da forma como as pessoas têm ensinado? Então, sobre isso nós estaremos tratando. Antes de mais nada, eu peço que você, por favor, deixe seu like, faça seu comentário, compartilhe o nosso vídeo, clique no sininho para receber notificações e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Ok? Isso ajuda a promover o canal e a esclarecer milhões de pessoas, Brasil e mundo afora. Então vamos lá, para que vocês entendam, em primeiro lugar, vamos entender como que o primeiro personagem que aparece na Bíblia falando sobre a Tevilá, primeiro personagem que aparece na Bíblia falando sobre a Tevilá, mas a Tevilá, o batismo, ele já era realizado e é realizado até os dias de hoje pelos judeus, ok? Eu quero deixar isso bem claro. O João Batista não foi o precursor, tá? Ele não foi o precursor. A diferença é que João Batista, ele era muito zeloso, digamos assim, cauteloso e minucioso em relação às questões do batismo e sobre os batizandos. Então vamos lá. Mateus capítulo de número 3, versículo de número 1. E naqueles dias apareceu João, o batizador, porque Batista não é seu sobrenome, e sim a função que ele realizava dentro do seu ministério, pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Versículo 5. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados, confessando seus pecados. Vejam bem. João começou, o batizador, nas suas ministrações, e no caso aqui era uma ministração do batismo, sobre o batismo, e ele pedia: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Então ele advertia ao povo: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus, ele está chegando. Beleza, ele pedia arrependimento. Depois, a Bíblia diz no versículo de número 6 que eles eram por ele batizados, confessando os seus pecados. Olha que interessante. Você já vai entender o porquê que nós vamos chegar lá no ladrão da cruz. João Batista pedia o arrependimento, certo? E os arrependidos iam para ser batizados,
confessando os seus pecados. Ou seja, o que dá-se a entender que um arrependido é aquele que confessa os seus pecados. E isso era de conhecimento público. Todos sabiam que as pessoas, para serem batizadas por João, né, estavam arrependidas e que confessavam os seus pecados. Ok? Então essa confissão, ela não era a Deus. Era uma confissão que se fazia ao profeta, reconhecendo os seus pecados. Porque ele era o ministrante, não só palestrante, né? Mas era aquele também que ministrava e executava o batismo dos mesmos. Certo? No versículo de número 7, diz aí que vendo ele muitos dos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras. Raça de víboras é uma linguagem metafórica que diz respeito a descendentes ou discípulos de homens traiçoeiros, filhos na fé, né, de homens traiçoeiros. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? O que ele queria dizer? Isso aqui é uma pergunta retórica. O que ele estava querendo dizer é o seguinte: ó, não fui eu quem vos ensinou. Quem vos ensinou? É o que ele está perguntando. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Da ira vindoura? Não fui eu. Se fosse ele, não teria sentido. Ele está fazendo essa pergunta, essa declaração. Certo? Aí ele pede o seguinte, olha: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O versículo 7 nessa tradução não está muito claro, porque ele dá a impressão que esses homens simplesmente foram assistir o seu batismo e foram por ele exortados. Mas existem outras versões que elas deixam esse contexto um pouco mais claro, dando a entender que os mesmos foram lá para também serem batizados. Olha só, na versão do Novo Testamento, fácil de ler, do grego, diz o seguinte, prestem bastante atenção. Quando João viu que muitos dos fariseus e saduceus estavam se aproximando para serem batizados por ele, disse-lhes: a raça de cobras venenosas, quem os avisou para escaparem do castigo que Deus vai mandar? Olha só. Então eles iam ali para serem o quê? Batizados por João Batista também. Porque ser batizado por João Batista era algo de status. Um cara batizado por João Batista era digno de credibilidade. Não era qualquer pessoa que era batizado por João Batista. O cara, para ser batizado por João Batista, ele era considerado um homem íntegro. Justamente pelo fato do que se requeria ao batizando. Certo? Aquele que era candidato ao batismo. Que era, antes de mais nada, arrependimento. O indivíduo confessava os seus pecados e produzia frutos dignos que demonstravam a sua mudança, a sua conversão, o seu arrependimento. Você já vai entender o porquê que nós vamos chegar lá no ladrão da cruz. Veja, o batismo de João, que foi o mesmo batismo no qual Jesus Cristo foi batizado. O batismo de João. Não só ele, como outros discípulos que o acompanharam também foram batizados por João, o batizador. Certo? Então, no batismo de João era pedido o quê? Arrependimento. Segundo, o indivíduo confessava os seus pecados. Terceiro, era necessário que o indivíduo fosse discípulo, ensinado por ele. Ele não batizava quem não fora ensinado por ele. É o que dá-se a entender no versículo de número 7, quando ele questiona: quem vos ensinou a fugir da ira futura? Certo? E ainda, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, ou frutos, comportamentos que comprovem o vosso arrependimento. Olha, quando você olha para hoje, a forma como as igrejas realizam o batismo, você percebe que está tudo errado. Está tudo errado.
Primeiro que batizam pessoas sem as mesmas serem ministradas para que elas se arrependam. As pessoas não confessam seus pecados, certo? As pessoas não produzem frutos dignos que demonstrem o seu arrependimento. Continuam com a vida do mesmo jeitinho, a mesma rotina. Entenderam isso? Agora, me fala uma coisa. O indivíduo não é discípulo, o indivíduo não é ministrado sobre o arrependimento, o indivíduo não confessa o seu pecado, não produz frutos dignos que demonstrem o seu arrependimento, e as igrejas jogam o cara na água. E joga ainda batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na metáfora que foi acrescentada posteriormente quando criaram aí a doutrina da Trindade, que foi no 4º século no Concílio de Nicéia. Antes não se tinha essa ideia, essa heresia da Trindade, ela não era crida, não era aceita. Cristo nunca pregou a Trindade. Os apóstolos nunca pregaram a Trindade. A Trindade foi criada pela formação ali, né, da Igreja Católica. E não pelo Senhor, pelos seus discípulos. Em nenhum momento na palavra Deus diz que ele é dividido em 3 ou em 2. Não, ele é único. Desde o princípio, o próprio Jesus falou que ele é único. Paulo falou que Deus é único e que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Que o Espírito Santo é Deus em nós. É isso que a Bíblia ensina. A Bíblia não ensina de 3 pessoas. Mas enfim, eu não quero me basear nisso. O que eu quero que você entenda é o seguinte, que o batismo, para que o indivíduo seja perdoado dos seus pecados, no batismo, ele tem que ser batizado em nome do Senhor Yeshua, que vocês conhecem como Jesus. Ok? Isso que você tem que entender. Mas vamos lá. Então, o batismo era algo que o batizado deveria se arrepender, confessar seus pecados, produzir frutos dignos de arrependimento e ser um discípulo. Uma pessoa esclarecida por aquele que há de realizar o seu batismo. Beleza? Isso é uma base. Isso é uma base. Ah, mas o batismo não tem importância para a salvação. Então por que que Jesus Cristo foi batizado? Vamos lá. O batismo de Jesus, de Yeshua. Versículo 13. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. 14. Mas João opunha-se-lhe dizendo: eu que careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Versículo 15. Jesus, porém, respondendo, disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o consentiu, ou permitiu. E sendo Jesus e Yeshua batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia, vou falar para você como consta no original: este é meu filho amado, eu hoje o gerei. Posteriormente, a igreja, justamente para a justificativa ou justificação da doutrina da Trindade em um Cristo que pré-existia juntamente com Deus e não criado por Deus, trouxeram o seguinte: eis que uma voz dos céus dizia: este é meu filho amado em quem me comprazo. Mas na verdade é: este é meu filho amado, eu hoje o gerei, como consta lá em Hebreus. Beleza? Isso aqui é só uma informaçãozinha básica para você entender aí quantas alterações foram feitas para que fossem implantadas uma série de doutrinas as quais a igreja evangélica, que é filha da igreja católica, segue hoje. Beleza? Bom, Jesus Cristo falou para João Batista que era necessário que se cumprisse toda a justiça. Então ele também deveria ser batizado como outras pessoas haviam sido e seriam posteriormente. Se Cristo julgou necessário que ele fosse batizado, ele pediu para que João Batista o batizasse. Quem somos nós
Quem somos nós para dizer que o batismo não é necessário para a salvação? Se o próprio Senhor foi batizado. Me fala. Me fala. João capítulo 4, versículos de número 1 e 2. E quando Jesus ficou sabendo que os fariseus tinham ouvido que batizava mais discípulos do que João, aí no versículo 2, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas seus discípulos. Olha que interessante. Quem realizava o batismo não era propriamente Jesus, mas sim os seus discípulos. Esses discípulos que realizavam o batismo, quando eles realizavam o batismo, vou dar um exemplo aqui, em Atos capítulo 2, versículo de número 38. Pedro, questionado por aqueles que haviam ouvido ali os apóstolos pregando o evangelho, ele questionado sobre o que deveria ser feito, Pedro disse o seguinte, Atos 2,38, arrependei-vos, olha a primeira coisa que Pedro pede, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, Yeshua o Messias, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha que interessante. Olha que interessante. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Yeshua o Messias, Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados. Quer dizer que o cara só é perdoado dos pecados no batismo. Ok? No batismo. E o cara tem que ser o quê? Ministrado. Ele tem que se arrepender, confessar os seus pecados. E já deve, né? Tem que vir vindo aí, dando frutos dignos de arrependimento, testemunho de que realmente mudaram de vida. E agora? E agora? E ainda, ser batizado em nome do Senhor, para que os seus pecados sejam perdoados. De outra forma, não são perdoados. Cristo, inclusive, fala isso em Lucas, capítulo de número 24. (46) 46 e 47. E disse-lhes, está escrito, e assim convinha, que o Cristo padecesse, ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento, a remissão, a retirada, o perdão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E foi o que os apóstolos fizeram. Eles pregavam o arrependimento no nome de Jesus e o batismo no nome de Jesus para a retirada dos pecados. Entenderam, meus amados? Entenderam, meus amados? Certo? Agora, pensem aqui comigo. Como que o ladrão da cruz poderia ter sido salvo em última instância, num último momento? Como? Se ele não tiver sido um discípulo, se ele não tiver ouvido a palavra, se ele não tiver se arrependido dos seus pecados, confessado os seus pecados e sido batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, como é que Jesus lhe disse, estarás comigo no paraíso? Ou seja, você vai ser salvo. Como que Jesus poderia dizer isso? Será que Jesus passou por cima de todo o seu ensino? Será? Será que Jesus contrariou tudo que ele havia dito? Será? Porque o mesmo Jesus, ele diz em Marcos,
no capítulo de número 16, no versículo de número 16, quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Jesus ele foi enfático. Quem crer e for batizado será salvo. Até ele teve que ser batizado, irmão. E agora ele está abrindo uma exceção para o ladrão da cruz. Você sabe o que significa o batismo? No batismo, você sepulta a velha criatura e ressurge uma nova. No batismo, você é gerado uma nova criatura. Você nasce de novo no batismo. Eu vou provar para você. João, capítulo de número 3. Versículo 3 e versículo 5. Jesus disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ou seja, o cara não tem uma noção de como se porta alguém que compõe o reino, que faz parte do reino. Versículo 5. Em verdade, te digo que aquele que não nascer da água, batismo nas águas, e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E agora? E agora? Como é que aquele ladrão pôde ter sido salvo por Jesus no seu último momento ali na cruz, se ele não foi discípulo, se ele não se arrependeu, se ele não confessou seus pecados, se ele não deu testemunho de conversão? Como é que esse ladrão poderia ter sido salvo se ele não foi batizado em nome do Senhor Jesus para perdão dos seus pecados? Como Jesus o foi, como seus discípulos o foram. Como? Porque os próprios discípulos, você vai ver isso em Atos capítulo 2, versículo 38, Atos capítulo de número 10, versículo 48, Atos 8, 16, já ia me esquecendo, Atos 19, 5, onde Paulo refaz o batismo. Em todos esses, o batismo é realizado em nome do Senhor Jesus. E Pedro disse em Atos 2, 38, que o batismo dos arrependidos seria em nome de Jesus para perdão dos pecados. Então, se o ladrão não tivesse sido batizado em nome de Jesus, ele não teria sido perdoado dos pecados, porque o perdão de Deus viria no sepultamento da velha criatura no batismo. Ele só nasceria novamente, seria uma nova criatura no batismo, o qual o próprio Cristo disse que para se cumprir toda a justiça, ele também deveria participar, ele também deveria ser batizado. Agora, como é que eu posso dizer, como é que eu posso afirmar que tudo isso não tenha acontecido para Cristo poder dizer ao ladrão: estarás comigo no paraíso? Quem me garante? E se não tiver acontecido, Cristo passou por cima de tudo que ele ensinou, dando margem para que outras pessoas gozassem do benefício da salvação sem serem batizadas, sem serem discípulas, sem serem ministradas, sem terem se arrependido e produzido frutos que comprovassem o vosso arrependimento. Seria uma bagunça generalizada, porque ele estaria contrariando a própria palavra dele. Mas, ainda que assim tivesse sido, seria uma exceção e não uma regra. O que os crentes não entendem é que nós não podemos fundamentar a nossa fé nas exceções. A nossa fé é fundamentada nas regras e não nas exceções. Ok? E não nas exceções. Nós não podemos formular uma ideia, uma doutrina, uma crença em um contexto isolado. Em nenhum outro lugar fala sobre isso. E eles querem fundamentar a crença, levar as pessoas a acreditarem, moribundas no seu leito de morte, que hão de ser salvas, confirmando o arrependimento por meio de piscadas, mover de dedo, às vezes manear de cabeça. Irmão, isso não existe. O cara a vida inteira foi pecador, profano, maligno, drogado, traficante, prostituta, assassino, beberrão, cachaceiro, a mulher adúltera, e chega ali, no último momento, eu vou lá,
Como aconteceu com o ladrão da cruz, vai acontecer aqui também. Oh, querido, ainda que tivesse sido assim, porque eu não creio que Cristo tenha passado por cima de tudo que ele ensinou, só para beneficiar o ladrão, tá? Eu não creio nisso. Mas ainda que tivesse sido, que Cristo tivesse aberto essa exceção, passando por cima de tudo que ele ensinou, de tudo que João Batista ensinou, de tudo que ele ensinou, de tudo que os apóstolos posteriormente ensinaram, ainda que tivesse sido assim, isso seria uma exceção e que só coube a ele a autoridade de realizá-la, não a mim e nem aos demais, porque nem os apóstolos o fizeram desta maneira posteriormente. Para você ter uma ideia, o próprio Constantino, né, tido aí como o imperador fundador do sistema da Igreja Católica Apostólica Romana, ele teve que ser batizado no seu leito de morte, porque até aquele momento a igreja acreditava que o indivíduo, para ser salvo, tinha que ser batizado. Aí agora vem os evangélicos e os católicos modernos oferecendo uma salvação ao moribundo, fazendo uma extrema-unção. Olha, se você crer, se você se arrepender, querido, o arrependimento não é da boca para fora. O arrependimento que a Bíblia requer é aquele que é movido ou promovido por meio da mudança comportamental. Frutos dignos de arrependimento. Frutos que comprovem a minha mudança. E não da boca para fora. E não com piscadinha de olho. E não com confirmação de dedo, maniar de cabeça. Não, querido. Obras. Até o leito o cara nunca se mostrou arrependido. Fumava, bebia, se prostituía, adulterava, cobiçava, mentia, enganava. Aí eu, né, um ministro, um representante divino, chego pro cara e ajo como Jesus. Olha, você vai ser salvo. E vou de leito em leito nos hospitais, convencendo os moribundos que eles vão de ser salvos. O cara foi macumbeiro, idólatra a vida inteira. E agora no último momento vai ter um jeito para ele, porque eu quero que tenha. Eu creio que tenha. Mas essa crença é fundamentada sobre o quê? Sobre uma possível exceção? Porque eu não acredito que Cristo tenha dado margem ou aberto uma exceção. Eu não acredito. Para mim, Cristo seguiu todas as regras. E aquele ladrão era um discípulo. E que ele estava ali, o que dá-se a entender, é pagando pelo que os seus atos o fizeram merecedor. Inclusive é o que ele diz. Eu não acredito que aquele ladrão da cruz tenha sido salvo ali naquele momento. Certo? Eu não acredito. Porque Jesus estaria contrariando o Evangelho. E Jesus pediu para que nós obedecêssemos ao Evangelho. Ele seria o primeiro a transgredir as regras. Jesus estaria pecando, porque o pecado é a transgressão da palavra do Senhor, das leis, dos mandamentos do Evangelho. Ele estaria passando por cima de tudo para beneficiar um homem. No último momento, Cristo estaria pecando contra aquilo que ele disse, contrariando o que ele ensinou. Eu não acredito nisso. Agora, se você acredita... Ah, mas é que meu pai aceitou Jesus, queridão. Tira as emoções, filho. Sinto muito pelo falecimento do seu pai. Sinto muito pelo falecimento do seu filho, da sua esposa, do seu marido. Sabe? Eu sinto muito. Eu sinto muito mesmo. Mas se ele não tiver produzido frutos dignos de arrependimento, se ele não tiver confessado os pecados, se ele não foi discípulo, se ele não foi batizado em nome do Senhor Yeshua, o Messias, para perdão dos pecados dele, eu sinto muito. Sinto muito. Mas você o enganou. E você o enganou porque alguém te enganou. Então você foi formado no engano, no erro. Porque a palavra não diz isso. Agora vamos dar uma analisada no ladrão da cruz. Certo? Lucas capítulo de número 23, 39. E diz assim:
E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, o Messias, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus? Estando na mesma condenação, este versículo aqui ele foi traduzido desta maneira para dar a ideia de que quem estava sendo crucificado era Deus. Mas na verdade a leitura dele correta é assim, você pode até conferir no grego, tá bom? A leitura correta dele é assim: porém o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, mesmo estando também condenado, ou nesta mesma condenação. Olha a diferença, tá? Versículo de número 41, ele diz: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos ou atos mereciam, mas este nenhum mal fez. Agora me diz uma coisa: se aquele ladrão que não foi preso junto com Jesus Cristo, certo? Se aquele ladrão que não conhecia Jesus Cristo, que não ouviu o Evangelho, que não foi discípulo, que não se arrependeu, que não confessou seus pecados, que não foi batizado em nome do Senhor Jesus, do Senhor Yeshua, para perdão dos seus pecados, que não ficou preso junto com Jesus, como é que ele sabia tudo isso acerca de Jesus Cristo? Como é que ele sabia que Jesus Cristo era inocente? Por que que ele defenderia alguém que ele não conhecia? Por quê? Ah, mas ele ouviu falar. Aí eu estou especulando, estou querendo arrumar um caminho para gerar uma ideia. É isso? Porque o texto não diz isso. O que a palavra diz é o seguinte: respondendo o outro, porém, disse, ou repreendia-o, dizendo: tu ainda não temes a Deus, estando nessa mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Só quem sabia que Jesus Cristo era realmente inocente eram seus discípulos, as pessoas do convívio comum de Jesus. Esse ladrão sabia. E mais, ele ainda disse ao Senhor: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele sabia que Jesus Cristo ia ressuscitar. Ele sabia que Jesus Cristo entraria no seu reino. Ele entendia da doutrina do reino. O que muitos discípulos, inclusive dentre os 12, não compreendiam muito bem. E esse homem sabia. Vamos lá. E ele ainda disse para o Senhor: lembra-te de mim. Lembrar do quê? Lembrar que eu estou sendo crucificado junto com o Senhor? Que eu fui pecador a vida inteira e estou aqui do lado de um justo? Lembra-te de mim? Ele estava requerendo a salvação dele. Aí o Senhor disse para ele: em verdade, te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Aí daqui, desse versículo, se difundiu a ideia, se propagou a ideia, a doutrina da extrema-unção, utilizada pela Igreja Católica e as igrejas filhas, né, da Igreja Católica, que são os protestantes, as igrejas evangélicas, adotaram a mesma doutrina. E eles saem de hospital em hospital, ou às vezes na casa das pessoas, pregando, convencendo os moribundos que hão de ser salvos. Que eles hão de ser salvos. Tem alguns que até para pessoas inconscientes, por acreditarem que o indivíduo, mesmo que esteja inconsciente, consegue ouvir, ministram
essa salvação para o cara que está ali morrendo. Então imagina você, olha, eu estou aqui, estou em coma, ligado por aparelhos, em coma induzido, e alguém chega para mim e fala, você aceita Jesus? E eles acreditam que lá dentro a minha alma está, claro que eu aceito. Olha as ideias desses caras, meu. Aí eles saem enganando e sendo enganados. Ou seja, Jesus passou por cima de toda a sua doutrina, de todo o seu ensino, só para salvar o ladrão da cruz. Um criminoso que estava ali pendurado com ele e, diferente dele, condenado por seus feitos, porque no último momento ele o defendeu sem conhecê-lo, sem saber quem ele era, sem ter sido discípulo, sem ter se arrependido, sem ter confessado o pecado, sem ter produzido frutos dignos que demonstrassem seu arrependimento. E ainda pediu para lembrar-se, sabe lá do quê? Ah, lembrar de que eu estou te defendendo aqui na cruz, hein? Eu te defendi, lembra de mim lá quando você entrar no seu reino, hein? Eu estou te defendendo aqui na cruz. A minha vida inteira eu baguncei, e como não tem mais jeito pra mim, então eu tô aqui, ó, vendo se você consegue fazer, né, mexer aí os pauzinhos pra me colocar lá onde você vai estar. Lá no seu reino. É isso? Ô, meu querido, que ingenuidade é essa? Que imbecilidade é essa? Eu sinto muito, mais uma vez, eu não quero ser insensível. Eu sinto muito se você creu nisso. Eu sinto muito se você foi enganado por algum pastor que no leito de morte prometeu isso a um ente querido seu. Eu sinto muito se você, sendo pastor, agiu dessa maneira, enganando o moribundo e enganando seus familiares, convencendo-os de que você tem o poder, por meio da fé, por meio da sua ministração, de mudar o destino certo, né, que era o inferno, para o céu desse moribundo. Eu sinto muito. A palavra não diz isso. A palavra não dá base para isso. O que a palavra deixa muito claro é que somente o santo será salvo. O praticante do pecado ou o pecador não tem salvação porque ele é do diabo. Logo ele tem o mesmo destino do diabo. Inferno, que é a prisão, e posteriormente lago de fogo e enxofre, o mesmo processo pelo qual Satanás há de passar. Ele, o anticristo, o falso profeta e aqueles que não estão inscritos no livro, todos eles hão de passar por este processo. E você vem para mim me convencer de que um moribundo ele foi beneficiado, e nesse caso aqui nem moribundo ele era, né? Ele estava ali na cruz plenamente consciente. Inclusive, ele disse que estava ali pagando pelo que os seus atos o fizeram merecedor. Ele e o seu parceiro que zombava do Senhor. Ele defendeu Jesus, ele defendeu alguém que ele não conhecia. Olha que interessante. Sabia que Jesus tinha sido um rei sem ter sido discípulo. Que coisa louca. Ainda pediu para Jesus se lembrar dele, sendo que nenhuma vida com Jesus ele teve. Ele nem sabia quem era Jesus. E, segundo o que dá-se a entender por eles, essa era a condição dele e por isso ele foi salvo. Tem uns até que especulam, né, que argumentam dizendo que possivelmente Jesus pregou para ele no Calvário, pendurado ali. Olha, meu Deus do céu. Jesus mal conseguia falar, irmãos. Jesus já havia perdido tanto sangue. Ele estava tão exausto, pingando ali, ó. Estava saindo todo o sangue do corpo dele. Ele mal conseguia falar. Dores nos nervos, dor por todo o corpo, dor de cabeça com uma coroa de espinho, com espinhos aí cravados na sua cabeça em média de 3 a 4 centímetros fincados na sua carne. Então a dor era alucinante. O rosto todo socado, sangrando de tanto bufete que ele levou. Mal podia encostar as costas, né, no tronco principal da cruz por conta da mutilação que com as chicotadas ele sofreu nas suas costas.
pingando sangue sem parar, mal conseguindo falar, orando ali com toda uma dificuldade ao Pai, e você vem me dizer que ele pode ter pregado pro ladrão ali na cruz ali? Oh, meu querido. Ambos os ladrões conheciam o Senhor. Ambos. A diferença é que um era discípulo. Um era arrependido. Um deu testemunho de mudança. Por isso ele pôde requerer de Cristo: lembra-te de mim. Ele estava ali pagando pelo que os seus feitos o fizeram merecedor, pagando para a justiça o que ele devia com a sua vida. O que ele deve ter feito era muito grave antes de sua conversão, mas com certeza aquele ladrão era convertido, porque ele defendeu Jesus, e se defendeu é porque conhecia, certo? Ele falou que Jesus tinha um reino, então ele acreditava na ressurreição de Jesus Cristo para a entrada neste reino. E ele pediu para que o Senhor lembrasse dele quando entrasse nesse reino. Então ele tinha algo para que o Senhor se lembrasse. Entenderam, meus amados? Eu sinto muito se você foi vítima de algum charlatão que tenha te confortado, né, pela perda de um ente querido, com essa heresia, com essa distorção, com essa ilusão, com essa mentira. Eu sinto muito mesmo, de coração, eu sinto muito. Mas infelizmente essa é a verdade. O Senhor nunca passaria por cima de toda a sua palavra. O Senhor nunca entraria em contradição contra a sua palavra. Ele disse em Marcos 16:16, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. João Batista, que deu ali o fundamento, uma explicação sobre o batismo, ele pediu o quê? Arrependimento. As pessoas confessavam seus pecados, as pessoas produziam frutos dignos de arrependimento, certo? Um comportamento que comprovasse que realmente ele se arrependeu. E mais, queridão, e mais, tinham que ser discípulos, tinham que ser ensinados por ele. Ele não batizava alguém que não houvesse sido ensinado por ele a fugir da ira vindoura, a escapar da ira vindoura. Jesus Cristo precisou ser batizado para no batismo nascer de novo. Jesus Cristo sendo quem era. Mesmo João Batista se negando, Jesus Cristo falou, não, tem que ser assim para que se cumpra toda a justiça. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu tenho que ser exemplo, eu sou o primeiro de uma linhagem, então tem que acontecer comigo como há de acontecer com eles. Eu tenho que passar pelo mesmo processo que eles vão de passar, que eu vou requerer deles. Aí depois em Lucas, no versículo de número 46 e 47, ele deixa claro que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Aí lá Pedro já começa em Atos 2:38 dizendo, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Yeshua, o Messias, Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha quantos argumentos nós temos para comprovar que de maneira nenhuma Jesus Cristo passaria por cima de sua doutrina só para salvar uma alma. Jesus Cristo estaria passando por tudo que ele havia ensinado somente para colocar um cara que a vida inteira deu dor de cabeça e que estava ali preso, um criminoso de alta periculosidade, só para salvar ele faria com que caísse em descrédito tudo que ele ensinou. Agora eu te falo, o que é o pecado? O pecado não é a transgressão dos mandamentos? O pecado não é a desobediência ao Evangelho? Então Cristo estaria caindo em contradição com aquilo que ele ensinou? Jogaria tudo fora. Ali Jesus estaria desfazendo de todo o Evangelho, de todo o seu sacrifício para a conversão de uma alma, só pelo ladrão da cruz? Então Judas teve salvação, pô. Se for assim, Judas teve salvação.
Porque a Bíblia diz que ele se arrependeu e, além de ter se arrependido, devolveu as moedas, ainda pediu por Cristo, intercedeu por ele. Queria vê-lo solto novamente. Só que, não conseguindo, ele foi, se enforcou e se matou. Espera aí. E agora? Por quê? Se eu justificar o ladrão da cruz, se Jesus tiver justificado o ladrão da cruz, salvo o ladrão da cruz, sem arrependimento, sem produzir frutos dignos que comprovassem esse arrependimento, sem ter sido discípulo, sem ter sido batizado em seu nome para perdão dos pecados. Então, se for assim, Judas Iscariotes, ele teve salvação. Por que Judas? Vamos lá. Foi batizado. Olha só. Era um discípulo. Foi escolhido para ser um apóstolo. Certo? Era amigo de Jesus Cristo. Ok? Traiu Jesus? Traiu, mas ele se arrependeu, devolveu o dinheiro que recebeu da traição, intercedeu por Jesus Cristo para que ele fosse salvo, para que ele fosse liberto daqueles que o haviam prendido. Certo? Só que ele tirou a própria vida. Mas, e aí? Então Jesus estaria sendo injusto com Judas. Porque aquele cara que ficou a vida inteira pecando, fazendo tudo errado, ao ponto de custar a sua vida na cruz, se aquele cara não tiver se arrependido, dado frutos dignos de arrependimento, não tiver sido um discípulo, não tiver sido batizado em nome de Jesus e ter sido salvo, Jesus vai estar sendo injusto. Já parou para pensar nisso? Jesus vai estar sendo injusto. Por quê? Ele disse que Judas era seu amigo e ele falou que não existia maior amor do que o de dar a vida pelo seu amigo. Judas era seu amigo. Aquele ladrão não era. E aí? Se for nessa visão que as pessoas estão pregando, que ele foi salvo no último momento. Aquele ladrão nunca foi discípulo, nunca teve intimidade. E o texto não diz isso. O texto dá-se a entender que ele tinha um relacionamento com Jesus muito íntimo. Ele sabia do reino, ele defendeu Jesus, sabia que Jesus era inocente. E tinha algo a se lembrar. Tinha algo a se lembrar. Ele tinha plena consciência também de que ele estava ali porque os seus atos o fizeram merecedor. Tomem cuidado, irmãos, com essas doutrinas do demônio. Tomem cuidado com essa distorção do evangelho. Tomem cuidado. Tomem cuidado. Quem pratica o pecado é do diabo. Quem pratica o pecado é do diabo. 1 João 3,8. Você tem que tomar cuidado com a distorção do evangelho. Paulo já adverte isso em Gálatas capítulo 1, no versículo de número 6. Você tem que tomar cuidado. Tem muita gente distorcendo o evangelho, criando doutrinas, ou fundamentando o seu ministério em doutrinas hereges, que nunca foram ensinadas na igreja. E que agora tem sido propagado. Ok? Deus abençoe sua vida. Eu espero que você tenha entendido essa mensagem.